Então, nosso tema de hoje, como vocês já sabem, é Kiwi Jobs, tá? O instrutor aqui sou eu, o Lucas Arus, que vou estar apresentando para vocês as ferramentas que esse serviço traz dentro do Questor para vocês. Vamos lá, então. O que seria o Kiwi e o Jobs, tá? Isso daí é uma pergunta bem normal. Eu sei que tem alguns aí que já utilizam, tem uns que tem e não usam. Então, tem gente que não sabe o que é, só sabe que existe esse robozinho aí dentro do sistema, tem muita propaganda em cima disso. E eu sei que vocês querem tá usando, aproveitando essa ferramenta, né? Então, o que seria o Kiwi de Jobs, né? Qual que é a função desse serviço, desse produto dentro do nosso sistema Questor, tá? São serviços. O que eu digo quando eu falo serviços seria o quê? Sabe quando você tem tipo um Anydesk, tem um Skype, tem aquele Lightshot lá que fazem a emissão de prints? São serviços que rodam no Windows. Está ali aberto, está rodando em segundo plano e você não está nem visualizando ele rodando. Então, basicamente, é isso que o Jobs são. Tu vai estar configurando, geralmente no servidor do escritório, serviços para estar fazendo esses procedimentos em segundo plano para vocês. Então, assim, não precisa estar com o Questor aberto para que ele esteja fazendo. Não precisa estar todas as máquinas do escritório aberto para que esse serviço esteja rodando. Ele vai rodar em apenas uma máquina do escritório, né? Vai rodar em segundo plano. Você vai estar com o Questor fechado, ele vai estar rodando os agendamentos ali, os processos, e você apenas vai estar monitorando lá, acessa diariamente, enfim, vai definir um horário internamente para estar conferindo se processou, se não processou, teve algum erro, algum travamento, alguma situação nesse sentido. Mas é interessante que vocês saibam que é isso, ele roda como um serviço do Windows. Até se alguém aí já acompanhou a configuração, deve estar deve ter observado que a gente vai lá nos serviços do Windows, vai lá nas configurações do Questor e configura um serviço. Então ele roda como o serviço dentro da máquina onde ele está configurado. Como funciona, né? E se uma pergunta bem comum, se ele roda em qualquer máquina, geralmente o pessoal questiona se pode configurar em mais de uma máquina. É comum ocorrer essas dúvidas, né? Então, como eu falei, ele funciona como um serviço dentro do Windows, né? Ele vai fazer a execução dos agendamentos e a leitura dos documentos em segundo plano, não precisa ter o Questor aberto ali rodando aquele processo. Você nem vai estar vendo, o Questor inclusive pode estar fechado e ele vai estar fazendo esses procedimentos. De regra, a configuração é feita no servidor. Tá? O mais comum é que seja configurado no servidor, porque ele precisa estar ligado no horário que vai executar aqueles agendamentos. Então não adianta eu configurar o Kiwi Jobs ali para estar rodando agendamentos, fazer leitura de documentos na máquina do Joãozinho. O Joãozinho sai às 6 horas, desliga a máquina. Os agendamentos que tiver após esse horário não vão rodar. Basicamente isso. A máquina está desligada, não tem como ele estar rodando algum serviço naquela máquina. Por isso, de regra, se configura no servidor. Mas nada impeça que por algum motivo, digamos assim, hoje o que ocorre? Uma situação bem comum, tá? Servidores rodam NWeb, Kill, Jobs, N-escrituração. Às vezes tem outros programas lá que rodam captura de nota, Connect ou até algum outro programa similar. Às vezes tem algum outro programa para emissão de nota empresarial, enfim. Às vezes o servidor está sobrecarregado. Então, assim, pode ter um servidor parrudo, mas ele está com muito serviço rodando nele e configura aqui os jobs lá e acaba não rodando da maneira que se espera. Então pode, nessas situações, ser configurado em outra máquina sem problema nenhum. O detalhe é que é configurado em apenas uma máquina por base, tá? Então essa configuração é vinculada no banco de dados, ele roda em apenas uma máquina. O serviço, tá? Os acessos, consultar agendamento, fazer agendamento, vocês vão poder fazer de qualquer máquina do escritório que tenha acesso, né? Desde que o seu usuário tenha acesso às rotinas. Mas o serviço vai rodar em apenas uma. Então é bem comum, se vocês observarem daqui para frente, quando forem utilizar, o serviço está parado, ou o pessoal questionar o suporte e verifica se o serviço está rodando, vocês vão ter que conectar a máquina lá que está rodando o serviço, ou se dirigir até a máquina, né? Se vocês estão internamente, vão até a máquina que roda o serviço para verificar se tá ativo lá, se o serviço está rodando. É importante ter essa noção. Pode estar fazendo agendamento ali na máquina do Lucas, do João, enfim, e o serviço está rodando lá no servidor. Parou lá no servidor de serviço, com certeza, né? Por consequência, não vai aparecer nada mais rodando na máquina do Lucas e do João. Isso daí vai parar. Então tem que ter essa visão, né? Onde que roda o serviço. E é importante ter essa informação, principalmente quando for situações que
vai acionar o suporte, porque é certo que vai ser necessário conectar a máquina que roda os serviços. A parte mais importante, que geralmente é o que vocês querem ver a coisa acontecendo, o que pode ser automatizado pelo Kill? Quais são os processos que o Kill pode fazer? Onde eu posso fazer a automatização? Então, aqui no próximo slide, eu coloquei um print e agora nós vamos para o sistema, tá? Então, aqui o print só para nós já ter uma lista. Então, isso aqui depois de ser disponibilizado, vocês já vão ter uma noção. Isso aqui é atualizado com uma certa frequência, tá? Sempre tem alguma liberação relacionada a isso, melhoria, algum processo novo. Então, é interessante você atentar aqui. Não é só isso hoje é isso, mas não é só isso amanhã ou na próxima versão, enfim, pode ter inclusões e alterações. É importante ter essa visão, né? O sistema é dinâmico, ele sempre tem atualizações e não vai ficar parado ali só nessas opções. Então, o que nós temos de procedimento que pode ser automatizado, que eu posso configurar para o sistema fazer para mim? Importação de arquivos estaduais, federais e municipais. Execução de cálculo automatizado da folha. Execução da conciliação bancária. Contabilização. Execução do controle patrimonial, que seria a contabilização do patrimonial também. Importação das cotações lá da Selic, por exemplo. Importação ou exportação de dados via layout. Então, quem já está familiarizado é que importa planilhas às vezes, pode configurar para o sistema fazer isso automatizado também. A apuração dos tributos federais, estaduais e municipais. Importação dos pagamentos do site do ECAC. E as rotinas que está em desenvolvimento do Simples Nacional. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Então, indo agora para dentro do Questor, tá? Vou abrir aqui o nosso módulo fiscal. Como eu comentei lá no início, tá? Como que tenho configurado, como que eu sei que eu tenho ali que o Jobs na minha licença, tá? Vai estar na aba utilidades, na personalização, vocês vão conseguir visualizar quais módulos que vocês têm liberados do Questor. Eu acredito que todos que estão aqui já foi feito contato, já foi validado com algum atendente aqui se tem liberado, mas basicamente o que vocês vão ter na licença de vocês são essas opções aqui. 17, executor do Kill e Jobs, e o 16, que é o módulo do Kill. São as liberações que precisa ter para que rode esses serviços na base de dados de vocês. Tendo liberado aqui, vocês vão ter que entrar em contato, caso ainda não esteja rodando, com o nosso pessoal de TI para fazer a configuração dos serviços, tá? Então essa parte é mais técnica, não vou não vou aprofundar nada nela, que tem TIP, porta, é coisa bem mais de TI. Mas vocês precisam saber aonde ele roda, porque pode acontecer de vocês precisarem parar e inicializar o serviço. De repente o TI de vocês vai fazer isso, por isso é importante saber onde ele está rodando. Vai ser que na opção configurações, configuração de sistema, vai ter a aba serviços. Aqui eu vou ter rodando os serviços que foram configurados. Tá? Então tem aqui o job, e tem o Kill, que seria o NROB. A configuração aqui, eu vou ter, na hora de configurar, né, observe que tem o NWeb, Cloud, o Kill e o Jobs. Então tem um serviço específico para cada questão. Ah, por que eu tenho o Kill e Jobs? São dois serviços que rodam à parte. O serviço do Kill faz a leitura dos documentos e o serviço do Job vai fazer a execução dos agendamentos, as importações, as importações, as contabilizações, enfim, o que você programar para ele fazer no horário, seja comercial, fora do horário comercial, enfim, os agendamentos vai estar executando pelo JOP e as leituras de documentos pelo Kill, ou seria aqui o NHOP, seria o robô. Aqui eu já tenho configurado e rodando na base os dois serviços, tá? Esse procedimento vai ter que ser feito para vocês, caso ainda não tenha ali no servidor ou na máquina que vocês definirem como servidor dos serviços. Feita essa configuração, eu vou ter que ir na área de trabalho, aqui onde eu vou estar começando a fazer as configurações e após ter configurado, eu vou começar a fazer o acompanhamento, o monitoramento dessas execuções por aqui. Observe que eu tenho aqui a aba obrigações, que nada mais é que onde vai estar todos os documentos que foram publicados pelo Kill. Então aqui se refere ao que? Leituras de documentos. O que o Kill faz, né? Se fala assim Kill, mas na verdade é o mesmo produto, né? Kill e Jobs, só se distingue a função de cada um, né? O Kill, o robô ali faz a leitura e publicação automática dos documentos,
e o Jobs faz a execução dos agendamentos, né? Então tem esse detalhezinho ali que às vezes a pessoa se confunde, eu mesmo me confundo, às vezes eu falo Gil, mas é agendamento que seria Jobs, enfim, mas é tudo Kill, é tudo robô. A parte das obrigações que nada mais é que o envio dos documentos automatizado lá para o Zen, né? E, consequentemente, quem utiliza o Tarefa também faz a baixa lá do Tarefa. Essa base aqui é a base de um cliente nosso que foi concedida, está autorizada para utilização. Então, estamos usando ela com permissão. O que acontece aqui? Teve alguns documentos que foram postados lá na pasta, ele fez a leitura e tentou publicar. Observe que tem alguns aqui que deu erro e alguns que foram processados. Né? O que acontece? Como que eu faço para saber quais os documentos que eu lê, quais documentos que ele não lê, tá? Então, retornando aqui na nossa apresentação, ele também faz a leitura de aproximadamente 300 tipos de documentos, principais documentos que o Kio lê. Guias de ISS, parcelamentos e guias de ICMS são os mais comuns, tá? Então aqui tem lá guia de ICMS de vários estados, guia de ISS de vários estados. Qual que é a lógica, tá, do sistema fazer essa leitura, fazer esse procedimento, para vocês entenderem bem esse fluxo? O que o sistema faz? Um exemplo, eu sou Chapecó. A guia de ISS que é de Chapecó é emitida direto no site da prefeitura, não tem integração com o sistema, não tem nenhuma opção de gerar isso via Questor, né? Como que era o procedimento sem kill? Como seria o procedimento sem kill, né? Vou lá, entrar no site da prefeitura, vou gerar a guia. Eu utilizo o Zen, eu vou ter que ir lá manualmente publicar essa guia lá dentro do Zen. O que o Kill vai estar fazendo de diferente nesse processo, onde ele vai estar ajudando nesse fluxo? Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar configurando o serviço do Kill, então vai ter a configuração, e nessa configuração eu vou definir onde fica uma pasta monitorada. Então aqui geralmente vai ser o caminho lá do servidor, onde roda o serviço, tem que ser lá. Essa pasta tem que estar compartilhada em rede, então vocês têm que ter esse cuidado em escritório. Aqui eu tenho uma máquina única, então aqui está no meu CN, gestor pasta monitorada. Mas é óbvio que para vocês não vai estar assim, aqui vai estar lá barra barra servidor tal, que é a pasta monitorada lá no servidor onde roda o serviço. Eu vou ter que pegar essa guia, e essa pasta tem que estar compartilhada em rede, eu vou jogar essa guia para dentro da pasta. Então eu vou ter que ir lá, se eu fosse aqui na minha máquina, lá no C, no gestor, no caso de vocês vai ter que ter um mapeamento, né? O TI vai fazer um mapeamento. Eu só iria jogar a guia aqui dentro. Largo aqui dentro da pasta monitorada. Observe que tem subpastas aqui dentro. O que vai acontecer? Conforme o que o processa, ele vai jogar para sucesso, para falha, para outros, enfim. Ele vai fazer a leitura e publicação do documento. Então aqui entra algumas configurações. Como que o sistema sabe que essa guia é o ISSQN de Chapecó? Eu vou dizer para ele que ele tem que fazer a leitura desse documento. Onde eu digo isso? Onde eu configuro isso? Aqui nas configurações, obrigações fiscais e previdenciárias, eu preciso dizer para ele, a partir desse mês, você vai fazer a leitura, vou pegar aqui qualquer uma de exemplo do ISSQN, vou pegar aqui, nem sei se tem Chapecó aqui no meio. Deve ter, né, que sou Chapecó, aí saber. Bom, vamos pegar qualquer uma aleatória aqui. Aqui, Chapecó. 132. Aí, ainda bem, quem sabe. Só eu que não tô mexendo aqui, peraí. Vamos lá. Aqui, 133. Isso aí. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar definindo, a partir desse mês, você vai fazer a leitura desse tipo de documento. E junto nessa configuração, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar vinculando aonde ele vai estar publicando lá dentro do Zen. Deixa eu só carregar aqui para ajudar, aqui dá uma travadinha. Tá. Então aqui eu defini, a partir desse mês, o que vai fazer a leitura do ISS da Prefeitura de Chapecó. E aqui dentro eu vou estar definindo aonde que eu vou publicar isso no Zen. Óbvio que precisa ter uma configuração prévia do Zen. Então quem já utiliza o Zen já vai ter configuração para importar nota e tal, já vai ter lá os usuários com a chave, tudo certinho. Precisa ter isso, senão até é um trabalho que é tudo amarrado, precisa ter essa amarração. Aqui eu vou estar definindo, como eu já tenho configurado ali, o usuário já tem a chave de acesso, o link do Zen já está ok, eu vou estar definindo aqui aonde que eu vou estar jogando esse documento. Então, eu vou ter lá, vou jogar lá na parte do departamento tributário em guias municipais. Configurei, está pronto, aqui o sistema está configurado. O que acontece? Tem que ter muita atenção do que?
Aqui tem uma limitação, tem uma lista, né? Não é qualquer documento que eu jogar lá, o sistema vai sair a moda louco lendo. Não. Ele tem um trabalho em cima disso. O programador pega lá uma guia de ISS de Chapecó, faz as leituras, ele programa, diz para o sistema onde que ele vai ver qual que é o CNPJ, onde ele vai ver qual que é o valor, onde que ele vai ver qual que é o vencimento. É ensinado o sistema a fazer a leitura desse documento. Se o documento não está aqui na lista, não está incluso aqui nessa listagem, ele não vai ler. Importante, por acaso, vocês pegarem, vem aqui e atualiza, né? Vai ter a opção de obter as pesquisas aqui para atualizar a listagem de acordo com o que tem lá no Big Data do Questor, né? Porque também isso é uma coisa que é implementada diariamente. Então, hoje pode ter 239, vou lá, atualizo, amanhã tem 300, 400, enfim. Vai atualizando. É necessário ter essa atenção. Na configuração do serviço tem um campo onde se configura para ele fazer essa atualização diária. Então, ele vai estar buscando. Mas tem essa questão, não é porque hoje tem somente isso que amanhã não vai ter. Se por acaso vocês se depararem com alguma guia, algum documento que ele não faça leitura e tenha interesse em solicitar a implementação, pode ser pedido. Mas de regra, o que é feito? Leitura de guia e leitura de recibos. Tá? Isso daí já foi solicitado, um cliente solicitou um tempo ali de um relatório, eles retornaram que não vai ser feita leitura de relatórios. Então vai ser guias e recibos. Basicamente esses documentos que vai estar sendo feito o mapeamento para leitura dentro do Kill. O que não está aqui pode envolver algum custos, mas aí questione lá e negocie, né, se tiver alguma situação que não traga. Mas já tem muita coisa aqui, tá? Acredito que boa parte do que vocês vão precisar já vai ter ICMS, parcelamentos, ISS, os principais aí onde está o maior volume de clientes já tem dentro do Kill. Então essa configuração eu faço para quando eu jogar o arquivo aqui na pasta monitorado, o sistema fazer a leitura para mim e fazer daí a publicação. Então, tu viu que ali eu já coloquei qual que é o documento e em que tipo de documento quer publicar lá no Zen. Ele vai fazer esse processo. Aqui tem, inclusive, nessa base tem alguns eventos de social. E já faz a publicação também. Ali dentro daquela vinculação de documento que eu tenho do Zen, tem ali os arquivos mortos. A gente disse que são documentos que são publicados, mas não são enviados para o cliente. Que é feito apenas para quê? Ele é utilizado apenas para fazer a baixa das atividades no Tarefa. Quem utiliza aí o Tarefa, de repente, já tem algum conhecimento, já tenha visto isso funcionando. Quem não conhece, que tiver interesse, pode estar acionando o pessoal comercial para uma demonstração para entender um pouco mais esse processo. Mas é tudo amarrado, né? Está configurado aqui, ele vai ler o documento, vai identificar, vai publicar lá para o teu cliente. Claro que tem que ser um documento que está dentro da listagem, né, das obrigações que ele já lê. Lá dentro, se você utilizar lá dentro do Zen Tarefa, o pessoal da Tarefa vai fazer a vinculação e vai baixar a atividade lá no Tarefa. Então tem que ter essa situação. Vai amarrando até um pontinho, é a ponto que chega lá no resultado final que o Tarefa monitora as obrigações. Tem que ter essa visão. Basicamente o que seria isso. Então ele tem uma listagem grande de documentos, tá? Funciona, processa. Geralmente ocorrem situações de que erros. Então tem uma base real. O pessoal da escritorial pode me, me dá um apoio aí. É real, ó. Erros acontecem. Geralmente o quê? Configuração não realizada, empresa sem cadastro no Zen, enfim, pode acontecer situações pontuais. Mas, de regra geral, funciona, né? Então não tem por que não tá testando, não tá utilizando, não tá implementando isso no sistema. E eventuais divergências de configuração a gente vai validando, vai analisando e corrigindo. Mas tem, é importante que vocês conheçam esse serviço que o Kill disponibiliza para vocês. O mais interessante, que eu acredito que todos tenham mais interesse, é na parte dos procedimentos, que seriam os agendamentos. Então, eu quero que o sistema faça para mim a importação das notas do web service na parte da madrugada. O sistema vai fazer? Sim, ele faz. Tá? Configurando corretamente, ele vai fazer. Tem que ter cuidado muito com a configuração. Há falhas às vezes, mas os principais problemas a gente resolve porque geralmente são relacionados a configurações. Tá? Então tem essas situações. Então ali no slide que eu comentei quais os procedimentos que eu consigo agendar, então aqui tá as opções, tá? Quando eu venho aqui na aba procedimentos, vou na opção de agendar, vai me trazer a listagem de procedimentos que eu posso estar configurando. Aqui eu configurei para me trazer todos os procedimentos que existem hoje dentro
do Kill, tá? Mas o que que acontece? Tem procedimentos que você precisa configurar na folha, tem procedimento que é no controle de tributos, tem procedimento que é no patrimonial, no contábil. Tem que ter esse cuidado, porque se você tentar, por exemplo, configurar a importação via layout do contábil, deixa eu pegar aqui a parte de contabilização. Se eu tentar fazer aqui a importação via arquivo, aqui, digamos, a folha de pagamento, que é uma rotina lá do contábil, se eu tentar configurar dentro da fiscal, vai dar erro, eu tenho que configurar dentro da contabilidade. Tem essa situação. Eu consigo configurar para que ele me traga só as rotinas que são inerentes ao módulo, que na configuração do serviço eu consigo fazer isso. Mas eu aqui, para a apresentação, eu já coloquei para ele listar tudo, independente do módulo. E o que que acontece, então, em relação aos procedimentos? Importação de arquivos estaduais. Então, as notas, CTE, bilhete de passagem eletrônica, fiscal, se integra e nota fiscal serviço de comunicação. Como que funciona o procedimento? Digamos, vamos simular aqui a importação, a configuração de uma importação de nota fiscal, para vocês verem que não é nada de absurdo essa configuração, tá? Então, eu venho aqui fazer esse agendamento. Eu vou ter aqui a opção para fazer a parametrização de inclusão na agenda. Então, assim, eu quero que esse procedimento rode periodicamente, todo dia, toda semana, todo mês. Eu vou definir aqui. Eu deixo como sim. Se eu quero que execute apenas uma vez, eu vou deixar como não. Ele vai desabilitar os outros campos, vai rodar apenas esse agendamento e morreu. Tem que ter esse cuidado. Eu vou ter que fazer agendamento todo mês? Depende de como vai ser configurado. Você vai optar se você quer fazer esse agendamento mensal ou não. Geralmente é recomendado fazer periódico. Digamos, eu quero que a importação de notas, nesse exemplo, rode aqui, digamos, vamos botar aqui às 8h45. A partir dessa data, eu quero que ele comece, sei lá, digamos assim, no dia 5/4. Enfim, eu vou definir qual é a data que eu vou colocar para ele começar esses agendamentos. Se eu quero que execute mensal, semanal, aí é uma coisa que vai ficar muito a critério de vocês. Tem que ter muito cuidado, muito atenção em relação à parametrização. Deixa aqui sem data final, vai criar os agendamentos desse mês, do mês que vem, ou se for diário de hoje, de amanhã, depois de amanhã, e vai criar a agenda perpétua ali para você fazer o procedimento de importação sem data final. Então, o que que acontece aqui? Eu quero que rode todo dia, um exemplo, né? Às 8h45. Ou eu quero que ele rode uma vez por semana. E eu defino qual dia que ele vai rodar. Ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Aqui vai ser muito questão de parametrização. A empresa é pequena, tem pouca movimentação, eu posso colocar uma vez por mês. Ele tem um volume muito grande de notas, semanal ou diário. Tem que ter esse cuidado. Porque é óbvio, se você colocar mensal uma empresa que tem lá 15, 20 mil notas, a probabilidade do serviço travar, da fila emperrar, vai ser grande. Tem que ter esse cuidado. Porque máquina tem limite, a gente sabe que computador trava. É muito comum o computador travar abrindo o PVA, imagina executando vários processos de importação ao mesmo tempo. Vai acontecer, não tem muito o que fazer nesse sentido. Tem que ter esse cuidado para, quando configurar, fazer uma coisa dentro da realidade, dentro da capacidade, da lógica de que o computador vá processar sem erros nenhum. Claro que falando assim, fica pensando, não sou TI, vou saber ler quantos agendamentos o computador aguenta. Você não é TI, mas você sabe o volume que tem de movimento nas empresas. Tu vai saber se aquela empresa tem 15 mil notas ou se aquela empresa tem 50 notas. Então, essa visão vocês têm, esse conhecimento vocês têm, nós aqui não vamos ter, mas vocês vão ter. Vocês fazem a contabilidade ou a escrita fiscal da empresa. Tem que ter esse cuidado. Então, aqui eu vou colocar para executar todo dia. Dá um próximo. E aqui vai vir para quê? Vai vir para a minha aba das parametrizações. Esses parâmetros vocês já conhecem, nada mais é do que a tela de parâmetros da importação. E o conceito é o mesmo, se eu for configurar a contabilização, se eu for configurar a importação dos pagamentos de CAC, a lógica é a mesma. É os parâmetros que vocês já utilizam dentro do sistema. Muda pequenos detalhes. Detalhes aqui que eu digo seria o quê? A questão da data, que é diferente quando você vai lá executar uma nota, coloca, eu quero importar do 1 do 2 a 28 do 2 e executa. Aqui não, como você está criando um agendamento, ele vai te dizer o quê? O que é que importa? Mês atual, e o mês atual é o da execução. Então, estou configurando hoje dia 23, ele vai importar do 1 a 23. Amanhã ele vai executar do 1 a 24, e assim vai. Eu quero que importe mês anterior. Geralmente se utiliza mês anterior quando você faz o agendamento mensal. Eu quero que contabilize. Então eu quero que contabilize o mês anterior. E eu vou fazer esse agendamento para executar lá. Dia 10, dia 15, dia 20, enfim, a data que eu estipulo internamente que vai estar fechado a parte fiscal. Para ele executar a minha contabilização. E vou fazer esse agendamento, vou parametrizar e vou criar essa agenda. Vou criar esse procedimento para ele estar executando.
Basicamente tem que se atentar nessa situação. Os parâmetros daqui para baixo é variável de acordo com o que vocês já utilizam, tá? Tem que ter muito cuidado. Observe que aqui a opção de validar emitente que manualmente tem, que não existe, porque aqui ele não vai ter a opção de você não validar emitente, porque é uma brecha muito grande para erros, né? Então todos os agendamentos ele vai validar o emitente da nota, tá? Independente se você for colocar uma empresa, 10 empresas, tu vai conseguir estar fazendo. Então ele não vai nem habilitar para você desmarcar essa opção. Relacionamento de produto, aqui entra um detalhe bem importante em relação à importação de nota, é a empresa que tem que detalhar item. É assim, ó, é ótimo o processo, funciona muito bem, mas tem que ter esse cuidado. Ah, eu tenho ali importação XML de entrada, precisa relacionar produto. Então ele vai fazer uma criação do produto, um relacionamento automatizado. É óbvio que não é a mesma coisa que você fazer manual. Se o sistema não encontrar um produto exatamente com a mesma referência, com a mesma descrição, ele vai criar um novo cadastro e vai estar referenciando. Tem que ter esse cuidado. Ah, mas não vale a pena. Não vou usar por causa disso. Pensa bem, que de repente as saídas, você pode configurar saídas, importar entradas via SPED ou importar manual, ou até você não precisa detalhar item. Digamos, estou fazendo uma empresa do Simples Nacional, eu não trago item. Nada te impede de importar entradas e saídas. Ou você precisa detalhar item, não tem problema nenhum, pode importar, só que depois você tem que revisar o relacionamento que ele cria. Então, imagino que quem está aí já conheça o processo de relacionamento, basicamente depois você vai ter que fazer essa revisão, se necessário, reprocessa. Mas assim tem que ter esse cuidado em relação às entradas, que é relacionamento de produto. Eu posso criar um agendamento para importar só a saída, via web service, digamos, um exemplo, uma dúvida bem comum do pessoal, vem aqui e coloca para importar lá do web service Santa Catarina. Somente as saídas e a agenda, ok. Depois eu posso ir lá importar as entradas do SPED do cliente? Pode. Se você quiser criar um agendamento para importar a entrada do SPED, pode. O único detalhe que via arquivo, o processo não é assim tão automatizado, porque você vai ter que definir uma pasta no momento da importação aqui, né? Então, vou definir lá qual pasta que eu vou estar importando e ele vai estar buscando o arquivo na pasta. E é claro que se o arquivo não estiver na pasta na hora do agendamento, ele não vai importar nada. Mas tem que ter tem que ter essa visão, né? Para você não bloqueie todo o processo de automatização, porque uma ou duas empresas, de repente, não vai ficar perfeito, digamos assim, né? Tem que ter esse cuidado. E é claro, às vezes vocês vão observar que a empresa tem uma movimentação muito grande. É interessante pegar do web service diário ou semanal, né? Para você chegar ali no dia 30, já ter as notas importadas até o dia anterior. É muito comum, no começo do mês, o pessoal relatar que está faltando notas no web service. Acontece isso também. Então tem que ter esse cuidado. Em relação ao agendamento diário, né? Quando você coloca aqui mês anterior, tem que ter esse cuidado. Você vai colocar aqui mês atual, né? Ah, virou o dia. Chegou do dia 30 para o dia 30, dia 30, 31 lá para o dia 1º. Ele vai tentar importar as notas do dia 1º. Se teve um furo lá no web service, vai faltar notas. Então, às vezes, nesse caso, é interessante colocar aqui, não se aplica e você colocar para o sistema importar 5 ou 7 dias anteriores. Tem que ter esse cuidado para que você possa utilizar o serviço, importar as notas com mais segurança, com mais tranquilidade, porque é um agendamento. Se você não ter esse olhar crítico sobre a hora de fazer a parametrização dele, de repente você se depara com a situação e daí o que acontece? Configurou ali 200, 300 empresas de agendamento, depois a edição tem que ser feita individual, acaba te dando um pouco de retrabalho. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer esse processo, né? E também muita atenção em relação às importações, sob a opção aqui do processamento, né? Então, eu estou colocando importar somente não importados, né? Daí importou o movimento do dia 1º, dia 10, eu por algum motivo, sei lá, pode estar acontecendo, você excluiu uma nota. Daí tu vai lá processar, se tu colocou aqui, digamos, 7 dias anteriores, tinha ali dia 1º, dia 10, tinha uma nota dia 8, 9, enfim, dentro desses 7 dias. Você excluiu a nota, quando ele processar, ele vai importar a nota, porque não vai encontrar a nota no sistema. Então tem que ter esse cuidado, né? Mesma situação, se você vir aqui colocar excluir e importar novamente. Eu coloquei. Mas eu confiro o quinzenal, o semanal, o movimento da empresa, faço as correções. Daí eu fui lá o kill, tem a culpa sempre do kill, foi lá o que eu excluí importou tudo de novo. Não, tem que cuidar como você colocou o processamento. Tem que ter esse cuidado, essa atenção na hora de fazer o agendamento. Então, isso aqui eu estou passando para vocês com base nas situações que nós pegamos em suporte. Tem gente utilizando, muitos clientes utilizam.
Eu até comento com o pessoal, né? O brabo para nós que só chega para nós o problema, mas tem gente que usa e não tem problema, então funciona. Tem que ter esse cuidado, né? Se atentar a essas parametrizações. Eu foco muito nisso, porque isso aqui pode acabar sendo ali um motivo de você não querer mais usar automatização, desanimar em relação a esse processo. Mas não, tipo, é questão de ajustar. Faz um teste, tá? Com receio, implanta em 5, 10 empresas. Deu certo, ficou redondinho, vai implementando o restante e vai indo. O que que precisa ter cuidado aqui? Uma coisa bem importante, muito comum de acontecer. Vou importar do web service, né? Uma situação bem comum, que eu acredito que até é onde o pessoal, principalmente em Santa Catarina, utiliza mais, e no Rio Grande do Sul também. Tem essa opção que é um luxo, tá? Acredito que tem gente de outros estados que queria ter. Estou configurando, rodei o agendamento, deu erro. Ah, deu erro lá de acesso, certificado, bloqueio, enfim, qual foi a situação. Se roda, se o executando o manual o procedimento roda, é sinal que a configuração está ok. Só tem um detalhe, tem que cuidar se você está executando na máquina onde roda o serviço, porque não esqueçam que por mais que eu esteja conectado aqui na máquina do Joãozinho, o serviço pode estar rodando lá na máquina do Lucas ou lá no servidor. Então tem que estar configurado lá. E quando eu digo configurado, um erro bem comum é lá no servidor não está instalado o certificado do contador ou do escritório. Como que o processo vai rodar automatizado lá se a hora que ele vai buscar o certificado não está cadastrado na máquina? Então dá problema em relação a isso. O usuário, geralmente, a gente configura como usuário administrador o serviço. O administrador, que eu digo ali, do questor, né? Para que não tenha problemas em relação a bloqueio. Até o recomendado é isso, para não ter nenhum tipo de empecilho em relação a bloqueou tal rotina. Não. Configura com o usuário administrador do questor e pelo menos a gente sabe que as rotinas do questor estão ok. Mas precisa ter cuidado qual usuário que está sendo utilizado lá na configuração do serviço, lá no servidor, que seria nada mais nada menos que essa informação aqui, ó, porque esse aqui não é o usuário do gestor, esse aqui é o usuário do Windows. Então, a recomendação, sempre configurar com o usuário que tem o perfil de administrador. Esse procedimento aqui é feito pelo pessoal de TI, de repente quem está vendo aí vai só lidar mais com os agendamentos. Mas uma vez isso aqui dando redondinho, estando alinhado, é praticamente nula a possibilidade de problemas. E assim, ó, configurei aqui o usuário Lucas, né, do Windows. Vou botar rodar o serviço. Se eu estou conectado com outro usuário, roda normal. Vou botar o Jobs não roda. Eu tenho que verificar se com o usuário Lucas no Windows o certificado está instalado. E quando eu falo em certificado, não é só importação via web service que tem esse problema. É muito comum o pessoal se esquecer desse detalhe na importação do ECAC também. Os pagamentos do ECAC também roda com o certificado. Então precisa ter também o certificado vinculado, cadastrado lá na máquina de roda do serviço, com o usuário, administrador do Windows que está rodando o serviço. Tem que fazer essa instalação. Geralmente é só o TI que vai ter acesso, principalmente se for no servidor. Mas tem que ter esse cuidado para que o processo não fique capenga, dando erro e dando falha, por um simples procedimento de instalação. Também tem muito cuidado em questão, renovou o certificado, todo mundo recebe, manda geralmente no grupo do escritório. Só esquece de atualizar lá na máquina que está rodando o serviço. Tem que ter esse cuidado também, porque é alguma situação onde pode dar problema. Mas, de regra geral, ele vai processar, vai rodar o agendamento normalmente. E o que acontece? Uma vez criado o agendamento aqui, eu vou ter a agenda, todos os procedimentos que eu tenho programado para ele estar rodando aqui. Então, eu tenho aqui já alguns agendamentos que estão para rodar às 9h20, outros 9h45, por aí vai, que são testes que eu fiz simulações ontem. Né? Tem alguns procedimentos que já rodou hoje, então aqui na minha área de trabalho já consigo ver alguns procedimentos que ele rodou. Apuração, contabilização, então já foi executado esses processos. Erros, então, deu alguma falha, vai cair aqui em verificar. Como que eu faço para ver por que Cristo que essa empresa não deu certo a minha apuração? Vou vir aqui na opção de ações e vou clicar nessa bolinha aqui, que seria para verificar qual foi o erro que ocorreu. Então, que nessa empresa em questão, não deu certo a apuração, que provavelmente por não ter a opção do imposto, né? Se for preciso definir o período de apuração, verifica a opção cadastrada, ele não deve ter a opção do ISS. Porque assim, essa base, como não é uma base de teste, eu só fui pelo nome, peguei tudo que tinha serviço no nome e agendei a apuração do ISS. Então, a mesma situação. Deu erro, era parametrização. Eu corrigi essa parametrização,
eu posso vir aqui e colocar para ele processar imediato, apenas esse, ou se eu corrigir todos, quero fazer em lote, venho aqui e coloco processar todos imediato em lote, e ele vai ficar rodando. Então tem essa situação, tem que ter esse cuidado de monitorar esses agendamentos. Travou, situação que ocorre às vezes, está aqui travado em processados, o processo não vai para frente. Tem ali 20, 30, 100 na fila. O procedimento mais correto é fazer o quê? Vir aqui em configurações de sistema, parar o serviço e inicializar. Então, mas o serviço está rodando, o serviço não está parado porque travou aqui. Às vezes faltou máquina na hora de executar o processo, é muito movimento. Então, muitos agendamentos simultâneos às vezes ocorre, tá? Eu já testei aqui com mais de 30 simultâneo, ele geriu a fila e foi, mas pode acontecer, tem uma situação que no servidor travava, na outra máquina passou, então pode acontecer isso daí, tem que ter esse cuidado. Tem que ser feito esse monitoramento dos procedimentos, tá? Então aqui eu vou pegar, vou fazer o quê? Vou parar o serviço, vou inicializar o serviço novamente, e daí o que vai acontecer? Tudo que estiver travado aqui em processando vai aqui para verificar. Eu venho aqui e consigo colocar para executar todos imediatamente, ou executo de 5 em 5. Se há suspeita que aqui dentro tem alguma empresa meio gigantesca de movimentação, executo só ela sozinho, depois eu vou lá e executo os demais. Tem que ter esse cuidado, né? Então vocês conhecem mais do que nós a quantidade de dados que cada empresa tem. Tem que ter essa atenção. Evitar problemas em relação a travamento, fazendo mas assim, espalhando, né, os agendamentos no decorrer do dia. Empresas grandes eu vou botar de madrugada, empresas menores posso colocar até durante o dia. Não tem problema nenhum. O sistema não te impede de você fazer esses agendamentos para executar no decorrer do dia, mas é claro, tem que ter cuidado, como vai ter várias pessoas utilizando também, se rodar principalmente no servidor, pode ter problemas em relação a travamento e lentidão. O interessante é deixar ele trabalhar para ti fora do horário comercial nesses casos, né? Então, dando sequência aqui às opções, tá? O que vai acontecer? As importações, além das estaduais, vai ter que as federais, que é aquelas situações de arquivo, né? Eu quero agendar uma importação do arquivo do SPET fiscal. Mesma lógica, que se aplica o mesmo conceito, vou colocar que horas que eu quero que rode, o agendamento, periodicidade e tal. O que vai acontecer? Tem que ter muita atenção em relação a esses que é por arquivo, em relação à pasta que você vai estar informando esses arquivos. Observe que aqueles nomes da pasta no servidor bota até o IP da máquina. Nesse caso aqui é o IP da máquina que está rodando o serviço. Então o que acontece? Agendamento de importação por arquivo, a pasta obrigatoriamente tem que ser no servidor que roda o serviço. Então assim, não pode ser na máquina do João se o serviço roda no servidor. Não pode ser na máquina do Lucas. Por quê? A hora que roda o serviço, a máquina tem que estar ligada. Então, eles já engessaram isso para que você faça isso na mesma máquina. Né? Porque nada adianta estar a máquina, o servidor ligado, mapear lá com uma pasta de outra máquina que vai estar desligado no horário do agendamento. Não vai adiantar. E aí seria um problema certo, já cortado. Então, obrigatoriamente, a pasta onde vai ter os arquivos para importação vai ter que ser no servidor que roda o serviço, que vai trazer o IP da máquina certinho. O TI internamente vai conseguir identificar qual que é a situação. E os parâmetros seguem a mesma lógica aqui, então, né? Vocês vão ver que tem o mesmo processo. Vou fazer um agendamento aqui de contabilização, que é mais simples, para vocês visualizarem como que processa. Então, vou pegar aqui um exemplo de execução de contabilização, tá? Vou botar aqui movimento e impostos. Vou colocar para rodar agora às 9 horas. Todo dia, daí no caso. O que acontece? Quero fazer esse procedimento para ele fazer o processo de contabilização, que é comum, é um procedimento relativamente simples. Uma empresa com volume grande de dados pode acontecer travamento, né? Demora às vezes para fazer o processo. Então eu posso estar agendando para o sistema fazer isso para mim, todo dia 10, 15, enfim, conforme for o critério interno do escritório. Então, vou colocar aqui a competência, se eu quero que pegue o mês atual, o mês anterior, ou se eu quero que pegue um período retroativo de tipo 90 dias. Consigo. Nesse caso, que eu vou colocar só o mês anterior mesmo. Os impostos, eu posso marcar apenas os impostos que tem na empresa, né? Eu vou marcar todos os impostos. Quem executa manualmente sabe, quando você executa a contabilização dos impostos aqui, se não tem problema nenhum, né? Vem aqui, marco todos, para integrar. Se não vai ter opção, não vai ter imposto, não vai ter apuração, não vai gerar nada, né? Pode colocar todos? Pode, mas tem que ter cuidado. Às vezes tem algum lançamento errado, vai gerar alguma contabilização indevida.
né? Mas também é uma coisa que se está errado tem que identificar em algum momento. Geralmente é a contabilidade que faz essa verificação e vai identificar, né? Mas eu consigo estar colocando todos aqui. Movimentos, né? Eu quero importar, contabilizar a entrada, saída, enfim, qual que é os períodos. O momento de criar o agendamento, posso fazer por empresa? Posso. A nossa recomendação padrão é até fazer por empresa com um intervalo de 5 minutos entre as empresas, para não ter problema de travamentos. Claro que 5 minutos é uma sugestão, às vezes tu tem uma empresa mínima lá, tu pode botar 1, 2 minutos, sem problema nenhum. Tem empresas gigantescas, tu pode botar meia hora, 1 hora, sabe? Vocês conhecem o volume de dados que a empresa vai ter, então tem que ter essa atenção. Mas eu posso vir aqui também colocar agendamentos múltiplos. Então, consigo fazer, eu quero rodar todas as empresas que eu tenho aqui, selecionar. Ou vim aqui, que nem eu fiz para apuração, marquei aqui, eu selecionei apenas o que tinha serviço no nome. Fiz esse filtro e fui selecionando. Então, eu quero só as empresas que têm serviço. Ou vou selecionando na lista aqui. Selecionei as empresas que eu quero, confirmo aqui. Já vai estar me trazendo a listagem. Ou se eu tenho a numeração, já incluo aqui. E eu vou dar um concluir para fazer a criação desses agendamentos. Aqui, ó, um erro que ocorreu, a empresa filial não é encontrada. Então, o que acontece? A empresa não está parametrizada. Eu vou dar OK, mas ele vai criar os demais agendamentos, apenas aquele agendamento ele não criou. Então, tem que ter essa visão. O que é que acontece? A mesma coisa que aconteceu dos agendamentos que executou. Tem empresas aqui que eu selecionei aleatoriamente que não tem opção do ISS, outras não está configurado para contabilizar. Então, eu peguei a lista, na lista peguei aleatório, sorteando, né? Ó, estabelecimento não configurado fazer contabilização. Lá na configuração da filial está como não no processo de contabilização. Então, o que que acontece? Pegando aleatório assim, a gente vê uns erros. Até vou ver se tem alguns que dá para utilizar para jogar na central, que pode acontecer com vocês aí. Mas geralmente são erros bem óbvios, tá? Às vezes acontecem uns erros mais cabeludos em inglês aí, que só Jesus na causa. Mas daí pode estar nos acionando no suporte que a gente. Não vou dizer que a gente vai traduzir, né? Mas vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui todos os agendamentos que eu coloquei para fazer, das 9 horas, 9h20 e tal, e ele vai estar processando e vai estar caindo aqui nessa lista. Eu estou vendo, nesse caso aqui, apenas os agendamentos que eu fiz por dia. Né? Então, posso vir aqui ver os agendamentos da semana ou ver os agendamentos do mês? Posso. Às vezes eu clico aqui e ele não atualiza automático, eu tenho que clicar em cima para ele atualizar. Tá? Então, tem que ter esse cuidado também. Eu boto o mês aqui, mas não mudou. Né? Às vezes acontece o que? Tu vai ver lá, tu bota para ver o dia e tu se esquece que tu olhou o dia anterior aqui. Mas eu tinha agendamento para hoje, mas não aparece. Tem que ter cuidado desses detalhes aqui, né? Às vezes é onde você perde um pouco no processo. O que que acontece? Agendamentos executados em verificar, eu consigo reprocessar. Consigo vir aqui e fazer a correção das parametrizações e reprocessar. Consigo excluir. Estava errado, realmente essa empresa não devia apurar ISS. Vem aqui e excluo o agendamento. Ou que está em sucesso, já está ali morto, enterrado, já está pronto, sucesso, tem mais que mexer. Consigo ver sim o status do que deu aqui, da execução do agendamento. Consigo vir aqui verificar, né, se deu. Principalmente importações, vai aparecer tanto de notas que importou, né. O que está em agendado, eu consigo fazer edição. Digamos, eu fiz o agendamento ali para as 9h20, mas botei um parâmetro errado, eu quero editar esse agendamento. Consigo vir aqui e editar. Mas o agendamento já executou hoje, né? Digamos assim, já foi lá para sucesso, eu não consigo mais mexer. Se é um agendamento periódico, você consegue ir no dia seguinte, se for diário ou na semana, enfim, e aí aplicar filtros, né? Eu quero só ver o agendamento da empresa tal. Vou lá, marco a empresa e eu vou estar editando. Eu quero ver o agendamento de contabilização ou de apuração, enfim. Vou filtrando. E daí eu venho aqui, consigo estar editando esse agendamento. Inclusive, na hora de fazer a edição, vou editar a data, o horário, tudo certinho, para que ele execute geralmente no mesmo dia, inclusive, né? Consigo estar fazendo esse processo. Na hora que eu for fazer a edição, eu faço a manutenção dos dados que eu quero que ele assuma, né, na hora de fazer esse agendamento. Deixa ele só recuperar. Aqui já deu 9 horas, agora começou a executar os agendamentos. Mas eu consigo estar fazendo esse processo. Deixa eu só o bicho levantar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo muito silencioso. Mas estou falando sozinho aqui. Sim. Que bom. Então vamos lá. Ver se ele voltou. Então aqui, ó. Ele entrou já na opção de edição. Vocês vão ver que agora, daqui para frente, a máquina vai começar a dar uma agarradinha, tá? Porque ele está processando alguns agendamentos. Então, se eu fosse fazer a edição,
só viria aqui na opção de editar, mudaria a data e tal, faria as alterações que eu quisesse. Se for parâmetro, também vou no próximo, vai para os parâmetros e vou fazer a manutenção. Basicamente isso daí. Deixa eu botar os agendamentos do dia. Então aqui, ó, já começou a executar esses agendamentos. Observe que os filtros ficam engessados aqui, tem que cuidar isso daí também. Às vezes, tem 12, mas não aparece nada. É algum filtro ativo aqui na opção de baixo. Tem que ter esse cuidado. Mas ele vai estar processando os agendamentos. Tem que ter cuidado se quando ele está executando vários, às vezes dá essa impressão que está travado. Ontem mesmo eu quase apanhei, porque eu chamei o desenvolvedor. Na hora que ele conectou já tinha processado. Então acontece, se você está monitorando ao mesmo tempo, em tempo real, ele vai ter essa situação. Mas basicamente esse processo. E claro, o que for contabilização, o que for importação, o que vai acontecer? Ele vai executar e a hora que você for verificar o movimento, seja importação de nota, seja contabilização, ele vai aparecer ali com o usuário que foi configurado o serviço. Geralmente, de regra, é colocado o usuário administrador. Tá? Mas nada impede que seja criado um usuário próprio lá no gestor. Posso criar o usuário aqui, o Jobs. Nessa parte inferior, aqui que aparece quem foi que fez o lançamento. Vocês têm dados nessa empresa. Ó, nessa parte que aparece quem foi que fez o procedimento de importação, vai estar aparecendo aqui, administrador, que geralmente é esse que vai estar rodando o serviço. E o horário que foi feita a importação. Que é uma forma de vocês verem que ele está trabalhando de madrugada para vocês, né? Que ele vai estar fazendo esse processo. Mas basicamente isso daí, ó, o cuidado que precisa ter. Ó, então aqui ele já está atualizando, ó, tinha 12, já foi para 10. Deu sucesso, aqui foi para os executados com sucesso. Então, assim, pode ter essa impressão que tá travado. Não está travado, está rodando em segundo plano. E, inclusive, o gestor não precisa estar aberto para que ele esteja rodando o serviço, né? Só precisa a máquina estar ligada, né? A máquina que roda o serviço que ele está fazendo o procedimento. De algum travamento, alguma situação pontual ali que travou, o que eu vou fazer? Vou lá para o serviço inicializo. Vai cair tudo em verificar, eu só coloco para reprocessar e ele vai tá rodando tudo certinho. Então aqui, isso daí. O que eu sugiro dessas rotinas que vocês podem utilizar? Devem, que é muito interessante, né? Principalmente importação via web service. Avaliar essa questão, se pode ser implementado ali, né? Entradas, saídas, né? Ter cuidado com esses detalhes. Contabilizações, tanto contábil quanto patrimonial também, né? Importação das cotações. Então, é um procedimento fácil de fazer manual. Você pode colocar para o sistema atualizar as cotações semanal ou todo mês, dia tal, para quando você vai gerar alguma guia em atraso, já está com as cotações atualizadas. Né? E importação dos pagamentos do site DCAC. Tem situações de travamento do site DCAC, tá? Isso já tem uma tarefa aberta, mas assim, o travamento ocorre por quê? Né? Qual foi o motivo da abertura dessa tarefa? Travamento lá no site do ECAC, disponível no momento de executar os jobs. Acontece, às vezes você vai entrar no ECAC, né? No nosso mundo maravilhoso, vai acessar o ECAC, ele está off. Acontece isso. Ele vai executar o agendamento, ele está off, daí trava em fila. Isso daí o pessoal já está vendo para, quando acontecer isso, ele cancelar os jobs e para verificar, né? E seguir os demais agendamentos, para não ter essa situação de travamento. Mas no geral está funcionando, vocês podem fazer os testes. Só se atentar aos detalhes, né? Vou fazer a importação de pagamento via CAC aqui. Isso aqui é bem importante. Eu sempre me esqueço. Para agendar aqui, ele tem que estar sendo feito lá dentro do modo controle de tributos. Aquela situação, né? Tem que configurar a rotina no modo que ele é executado, né? Não pode fazer agendamento em outro modo. Deixa eu só abrir aqui, eu já vou mostrar para vocês um detalhe bem importante que já vi alguns casos de suporte. O pessoal estava só esquecendo um pequeno detalhezinho na hora de fazer a criação do agendamento em si. Um detalhezinho que travava tudo. Mas acontece. Aqui, então, controle do tributos, lá na área de trabalho do Q, procedimentos, e vamos simular aqui uma importação de CAC. Então, vou agendar, aqui já está processando. Vocês viram a quantidade que eu coloquei para o mesmo horário, ele foi, né? Processou normal. Eu não recomendo, tá? Isso, mas vocês podem arriscar. Então, aqui importação de pagamentos do site do ECAC. Aqui eu vou definir que horário que ele vai estar rodando. Isso aqui também é um procedimento que geralmente o pessoal faz mensal, né? Bota rodar ali todo dia 5, dia 10, enfim.
O mais comum, tá? O erro mais comum que o pessoal tem feito aqui. Tipo do certificado. Peguei muito atendimento no momento de fazer a configuração aqui. Tá rodando lá com procuração, né? Com o certificado do contador. O pessoal colocava aqui procuração de pessoa física, mas ele está buscando informação de CNPJ, é procuração de pessoa jurídica nesse caso. Esse é o erro mais comum. E isso daqui, ó, trava. Se fizer isso aqui errado, ele trava. Tanto que se você for executar manual o procedimento e selecionar errado na hora de for executar, ele trava também. O sistema para na tela daquele erro lá, né? Que CPF inválido, CNPJ inválido, depende de qual que é a situação, tu pode inverter, né? O erro. Mas tem que ter muito cuidado nessa situação, o tipo do certificado. Se é o certificado da própria empresa, ok, tranquilo. Se é o certificado de procurador, né? Certificado do escritório, vai ter que estar informando aqui. E o certificado precisa estar vinculado aqui na opção configurações certificado digital. Então, não esqueçam, precisa estar instalado na máquina que roda o serviço, com o usuário do Windows que está rodando o serviço, e o certificado precisa ser vinculado nessa opção aqui. Então, rotinas automatizadas vai ter aqui, ECAC, ele vai estar fazendo o processo de busca do ECAC a partir do certificado que está vinculado aqui. Observem que aqui eu também tenho outras obrigações, DFIS, DMED, SPED fiscal, SPED contribuições. Também tem a possibilidade de fazer a geração dessas obrigações pelo QIO, tá? De forma automatizada. Vou dar um exemplo aqui, o mais comum. A geração da DCTF, tá? Quando eu vou fazer a geração do arquivo da DCTF. O que esse procedimento faz? Você vai preencher os parâmetros aqui, de acordo com a situação da empresa. DCTF, eu já vou mostrar justo uma que não está 100%, mas eu já vou explicar para vocês estarem cientes do que está ocorrendo, mas funciona também. Eu vou preencher os parâmetros aqui, não sei se está correto, vou deixar assim, se der erro, eu sei que deu erro. Vou preencher os parâmetros aqui, a hora que eu for fazer a execução, em vez de ir na opção de gerar o arquivo aqui, executar normal no F9, eu vou vir nesse ícone da receita aqui. Então aqui ele vai estar fazendo o quê? A hora que eu executo aqui, ele vai estar buscando lá o programa abrindo o programa da DCTF, ou do SPED fiscal, ou do SPED contribuições. Os SPEDs também tem essa opção, quem não conhece, nunca reparou ainda, se tem o serviço do QIO ativo ali, vocês vão observar que o SPED fiscal também vai ter esse ícone. Ele só habilita quando o serviço está ativo, tá? E basicamente o meu processo, tá? Vou fazer a geração do arquivo, ele vai fazer. Essa aqui é serviço, deixa eu ver se eu vou conseguir gerar o IFD dela aqui. Vou tentar gerar o IFD de janeiro, só para ver se vai. Vou deixar as parametrizações de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Deixa eu virar aqui a pasta teste. Basicamente, quando eu fazer esse processo aqui, ele vai tentar fazer a geração do arquivo, faz a abertura lá do validador automatizado, faz o processo de validação, se não tiver erro, já busca o certificado e já executa a geração. Deixa eu ver o que ele está me dando aqui. Tá, tem que vincular o certificado, não vincular um qualquer aqui aleatório. Não dá nada. Configurações. Esses processos são mais difíceis de nós conseguir simular aqui, porque precisa ter certificado, tem que ter a apuração certinha. Essa daí eu até gosto quando o pessoal chama atendimento, que daí geralmente vocês têm todas as informações, a gente vai lá e consegue ver funcionando na prática, porque como eu tenho muita restrição de precisa ter certificado, precisa estar tudo ok, configurado, é mais complicado. Deixa eu ver se agora vai. Claro que o certificado errado não vai passar, né? Vai dar erro, mas enfim, o importante é que ele processe. E esse procedimento aqui tem que ter muito cuidado, porque quando você executa ele, você não pode mexer na máquina, porque ele vai parar o processo. Não sei se vocês lembram como que funcionava a importação de notas, se não me engano, lá do Cefaz estadual, se não me engano, ele também parava quando você mexia na máquina. Que ele é um processo automatizado, mas ele está robotizando ali os acessos, os menus, tudo. Então, se você mexer aqui ou for ver um Whats, um Skype da vida, ele vai parar o processo, ele vai travar. Então tem que ter esse cuidado. Mas basicamente isso aqui que ele vai estar fazendo. Ó, botei gerar, ele já vai puxar o validador, já vai carregar o arquivo e já vai estar fazendo o processo de validação.
Se der erro, ele vai retornar para a tela inicial com erro. Se der tudo certo, ele já vai puxar o certificado que está configurado lá para fazer a assinatura e a transmissão do arquivo. Aqui é grande a possibilidade que dê erro, porque não está o certificado certo. Eu nem sei se essa empresa tem a apuração nesse caso, né? Mas eu vou derrubar aqui. Vocês não têm a obrigação de testar em casa, tá? Fica de tema, depois vocês pegam e testem. Pega lá, configura uma empresa, se deu erro, chama, não tenha medo de chamar, quero ver o pessoal que fica descabelado. Eu pego férias e vocês chamam eles aqui, bem de boa. Mas esse procedimento é interessante que vocês conheçam. Claro que tem que ver viabilidade, às vezes é mais demorado ele fazer automatizado, porque ele vai pesquisar a lista do certificado, se tem muita declaração ele pode ficar um pouquinho mais pesado, se tem muita declaração no PVA, então tem essas situações. Mas funciona, se não funcionar nos chame, e já nos passa os dados de acesso para a gente poder simular também. Mas é interessante que vocês conheçam esse processo, né? Que tem a possibilidade de estar fazendo essas automatizações dentro do sistema. Deixa eu ver lá os nossos agendamentos aqui, como é que ficou. Então, aqui. Os agendamentos. Então, aqui, ó, processou todos. Ó, tem alguns ainda para rodar. Daqui uns minutos começa a rodar mais alguns. Já foram todos processados. Eu coloquei vários ao mesmo tempo ali para rodar às 9 horas e já estão todos executados com sucesso. Não todos, né? Algum deve ter dado falha aqui, com certeza. Mas as falhas que dão não é nada. Não deu falha nenhum. Credo, se eu tivesse planejado, não tinha acontecido isso. Mas pode acontecer. Deu falha, daí verificação. Tem aquelas situações de contabilização que tem conta de despesa, que tem conta a informar. Também tem que ter essa atenção. O que pode acontecer? Aqui entra o mesmo critério da importação de nota fiscal. Entradas eu tenho que informar a conta, não vale a pena. De repente o volume é grande de saídas, coloca para fazer saídas, depois só faz as entradas, né? Não sei, tem que ser avaliado por vocês aí se é viável ou não. Mas nada impede que você venha aqui e configure para executar apenas a contabilização das saídas também. Tem que ter essa questão, o produto está aí para ajudar, problemas podem ocorrer, mas é interessante fazer uso dele, né? Somente se vocês têm disponível e não estão utilizando. Acredito que seria isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém já mandou? Dúvidas, sugestões, críticas? Oi, Lucas. Oi. Eu separei as dúvidas aqui e aí eu vou ler para ti, pode ser? Pode. Se eu não souber, a Angélica sabe. A primeira dúvida foi da Aline. Ela perguntou: só tem como usar o Kill usando o Zen? Para publicação de documentos, sim. Mas se você quer fazer aquela parte de automatização das declarações, esse processo de abrir ali, gerar o arquivo e validar, não tem necessidade. Importações, contabilização, também não tem necessidade. Sim, a parte dos jogos e dos agendamentos não tem. Isso. É necessário o Zen apenas no que se refere à publicação. Quer publicar guia de ISS, quer publicar guia de CMS, essas guias que é gerado fora do sistema, daí não tem lógica tu ter o que vai publicar onde, né? Mas tem outros serviços que funcionam sem precisar do Zen. Daí sim. Mas para quem está nesse treinamento e não utiliza o Zen, seria importante colocar em prática, né? Se já tem o Zen liberado no pacote, né? No pacote comercial vendido aí, seria importante usar, até porque aí faz um pacote completo, né, Lucas? Exatamente. Usa. E fica essa amarração, né? O interessante é a amarração que tem dentro do sistema, né? Tu já tem o produto, amarra, tudo vinculado, fica tudo registrado dentro do gestor. Isso aí, show. Outra pergunta é do Valmir. Ele perguntou o seguinte: no caso de importação de nota fiscal de serviço eletrônica, se eu colocar para importar diariamente ou mesmo semanal e depois de importar o cliente cancelar uma nota, como que o Kill vai tratar isso? Vai ter que ter cuidado como você está parametrizando a importação. Isso daí eu já peguei um caso prático disso daí, o que acontece? O cliente cancelou nota ali 15 dias depois. E na parametrização da importação, você está colocando para importar só 7 dias retroativos, por exemplo. Não vai pegar, não vai reimportar o procedimento de reimportar as notas de 15 dias atrás, porque não está parametrizado para isso. Tem que ter muito cuidado em relação à parametrização. E é claro também em relação ali ao excluir e importar novamente. Aí é muita vinculação a parâmetro. Se essa situação vai ocorrer, tem que cuidar muito como você está parametrizando.
bota importar mensal, bota excluir e importar novamente, né? Melhor situação, porque a hora que a nota for cancelada, no Zen ela é cancelada também, se for importação do Zen, né? Por ser nota de serviço, eu acredito que seja do Zen. Mas ele vai estar cancelado, ele vai atualizar o status lá. Claro que se tiver algum gap lá que não atualizou, aí é outra situação que tem que tratar no outro produto. Mas ele atualizando lá, tendo esse cuidado com a parametrização, para excluir e importar novamente, tantos dias retroativos, ele vai importar certo daí. Ele vai atualizar também. Legal. Daí tem uma última pergunta. Se alguém tiver mais dúvidas, pode mandar ali no chat, ou mesmo pode abrir o microfone e falar daqui a pouquinho. Sobre a configuração do certificado digital, por exemplo, para buscar os pagamentos do ECAC. No caso de procuração de pessoa jurídica, eu devo cadastrar o certificado do escritório para todas as empresas, uma a uma, ou devo configurar o certificado de cada empresa? Nesse caso, já tem cadastrado lá no gerenciador de empresas. Não teria como que o buscar de lá? Não, tem um utilitário para isso daí. Deixa eu localizar, acho que é no gerenciador. Peraí. Tem um utilitário para replicar isso. Ou é aqui mesmo? Deixa eu ver. Eu sei que tem utilitário, alguém me pediu esses dias, eu achei. Deixa eu só localizar ele. Pode ser lá no gerenciador. Duplicar a configuração do certificado digital em lote. Esse utilitário aqui consegue fazer a replicação de uma empresa para várias empresas, ele vai vincular o certificado certinho. Já foi feito por causa disso, já foi um problema que surgiu lá no começo, né? Demorou para ter esse utilitário. Mas tu consegue replicar, tendo uma empresa configurada, consegue fazer a replicação para as demais e ele vai atualizar. Essa configuração aqui, para quem não viu ainda, tá? Essa configuração do certificado digital aqui, quando eu faço a configuração, deixa eu pegar aqui a 374. Eu faço essa vinculação aqui, ela é integrada com essa tela do cadastro da empresa. Então, assim, vocês tenham, tem essa questão, se já está ok no cadastro da empresa, já vai estar puxando ali. Às vezes eu pego situações que, já tem certificado, por que já tem? Porque já está vinculado no cadastro da empresa. Deixa eu só abrir aqui. Daí, claro, se você utiliza a procuração, tu consegue replicar. Agora, se cada empresa tem o seu certificado, aí não tem milagre que salve. Aí tem que fazer uma a uma. Quando eu faço a configuração lá, automaticamente ele já vai estar puxando para cá. Ó. Essa aba aqui, ó. Como tem lá um certificado aleatório, qualquer errado lá. A hora que eu configuro lá, ele já alimenta aqui. Essa tela é integrada, tá? Então, fiz lá na parte do fiscal, vinculei aqui, a F, ele vai vincular aqui também, já vai puxar para cá. É a mesma tela. É aqueles menus do sistema que é integrado. E, claro, se é tudo, vou botar aqui o certificado do escritório, daí eu consigo fazer a replicação pelo utilitário, né? Vou ali no utilitários, faço a duplicação da configuração do certificado digital, boto da empresa 1 para todos, digamos todos, vou fazer por procuração. Facilita, né? Mas daí se tiver empresas que não usa, tu vai estar replicando a parte, né? Só as que são, e deixa fora as que não são, enfim. Tem que ter esse cuidado. Mas consegue replicar sim, não precisa fazer individual não. Mais alguma pergunta? Das dúvidas que tinham sido mandadas, não. Aí eu acho que o Valmir só vai complementar, daí você pode responder. Ele mandou ali no chat já. Tá, se eu colocar o certificado digital do escritório ali, precisar gerar uma DANF. Gerar DANF, como assim? Por onde exatamente gerar DANF, só para mim entender o processo. For buscar pela chave de acesso, se for isso, precisa ser com o da empresa. Ctrl P do fiscal, crente, tô apanhando, nem eu conheço esse atalho. Deixa eu ver o que é. O Ctrl P é aquele que... É aquele que visualiza? Visualiza a nota, isso. Ali é com o certificado da empresa. Ali ele não vai pegar com o do computador. Salvo se o computador tiver lá na tag de autorizado e tal, mas é um outro critério. Daí não vai funcionar. Esse Ctrl P aqui, né? Não conhecia pelo otário. Não, aí vai ter que ter o da empresa vinculado. Tem que ter tem esse gapzinho aí. Vai perder, na verdade, a função. Aqui ele já puxa automático. Deixa eu ver se ele vai abrir. Não, aqui é serviço. Se ele pedir para selecionar o certificado, não perderia a função, mas se ele fizer automatizado, aí perde. Aqui não é nota eletrônica, deixa eu ver se eu consigo achar uma empresa que tenha. Mas teria que testar, depois a gente verifica, te dá um parecer se perde ou não a função. De repente até você já saiba se
Se quando abre aqui ele pede para selecionar o certificado, beleza, tu não vai perder nada porque ele vai te permitir selecionar o certificado da empresa, né? Mas se ele já vincular direto com o que tá ali, daí não vai dar certo. O Valmir complementou a dúvida dele lá. Mais uma dúvida que ele mandou lá no chat. Pessoal que ainda não respondeu o formulário, tá? Para a gente conseguir mandar o material. Acabei de mandar o link de novo ali no chat, para que vocês possam responder o formulário e a gente enviar o material do treinamento. Tá, então não posso ativar o escritório para todas as empresas do PCAC. Dentro desse cenário, se tiver alguma rotina específica que precisa que seja o certificado da empresa vinculado ali, daí não dá para replicar. Mas se você tiver o certificado da empresa, não vai ter problema, porque o certificado da empresa vai acessar o ICAC normal, né? Só daí não vai poder fazer em lote geralzão, né? Botar ali 1.9999, que daí não vai dar certo. Vai te gerar um problema em vez de gerar uma solução. Seria isso? Mais algum? Acho que seria isso, né? O pessoal já não tem mais dúvida. Vou só reforçar para vocês responderem o formulário que eu mandei, para a gente poder mandar o material e tal. E é isso, pode concluir, Lucas. Beleza. Então vamos lá. Então aqui eu pulei meus slides, eu adoro fazer slide só para bonito. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Se tiverem dúvidas agora na hora de meter essas funções, de botar ela a funcionar em prática, tá? Pode estar nos acionando no Movidesk, que tem o pessoal já preparado, capacitado para estar atendendo vocês nessas dúvidas. E vamos automatizar, né? O sistema está aí para ser utilizado. Não tenham medo de usar. Nós temos que ter medo de atender, vocês não precisam ter medo de usar, né? Esse problema que tem que resolver é nosso. Obrigado, uma ótima semana, resto de semana e um ótimo dia para vocês. Abraço e até mais. Valeu, gente. Muito obrigada.